Olá, povo de Deus, salve Maria Santíssima, que Nossa Senhora cubra cada um de vocês com um manto sagrado. Gente, eu estou aqui para me pronunciar sobre esses ataques que estão tendo contra a comunidade Shalom, porque a comunidade Shalom cancelou um show com um cantor que se dizia apoiador da ideologia LGBT, que ia mais, essas várias letras aí que o pessoal estão inventando, né? O cantor se declarou, né, apoiador desse pensamento, que é um pensamento contrário àquilo que a doutrina da igreja ensina. E eu quero aqui esclarecer algumas coisas, que muitas pessoas distorcem o que de fato acontece. Muita gente ataca a igreja católica, dizendo que a igreja é homofóbica e tal, essas siglas, né, esses rótulos que as pessoas rotulam a igreja católica, né, como homofóbica, que não abraçam os homossexuais. Gente, a igreja, ela acolhe todos os homossexuais. O que é que a igreja não acolhe? O pecado dos mesmos. O pecado dos mesmos. Qual é o pecado? O ato homossexual. Esse não é acolhido nem apoiado pela igreja. A igreja acolhe os homossexuais e ensina aos homossexuais o que eles devem fazer de fato para serem felizes, como a igreja ensina também para aqueles que estão viciados nas drogas, viciados em toda e qualquer realidade pecaminosa. A igreja acolhe o pecador e ensina o pecador a vencer o seu pecado. E o que a igreja ensina aos homossexuais para refrearem os seus impulsos carnais, a igreja ensina a castidade. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 2339, falando sobre a castidade, diz assim: a castidade comporta uma aprendizagem, é um itinerário, é um processo, uma aprendizagem do domínio de si. A igreja ensina os homossexuais a dominarem os seus impulsos, a dominarem a sua carne, a dominarem para vencer o pecado. O domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. O domínio de si próprio, meu irmão, representa liberdade. Aquele que consegue se dominar, ele é liberto. Liberto do quê? Do pecado e das consequências do pecado. A pessoa que vive presa no pecado, ela não tem liberdade. O mundo, ele mostra que a pessoa liberta é aquela que vive do jeito que quer, que vive os seus pecados da forma que quer, mas não é assim. A verdadeira liberdade, ela consiste no domínio de si. No domínio de si, vivendo aquilo que é da vontade de Deus. Aí o catecismo continua dizendo: a alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz. Veja, você comandar as suas paixões, tomar a rédea da sua vida, das suas ações, é sinônimo de paz. Aquela pessoa que vive a castidade, aquela pessoa que vive o domínio de si, ela tem paz. Por quê? Porque não sofre os tormentos do pecado. E continua dizendo: ou se deixa subjugar por elas e se tornam infelizes. Lá em Eclesiástico capítulo 1, versículo 22, vai falar sobre isso. Então vejam, a igreja ela ensina a pessoa a viver a castidade, o domínio de si próprio, para que obtenha a paz e a verdadeira felicidade. Aqueles que vivem segundo o pecado, eles são infelizes. A palavra de Deus também vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E viver uma vida longe da graça de Deus é uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus é uma vida infeliz. Então a igreja acolhe todo pecador e ensina os pecadores a refrearem os seus impulsos carnais e vencerem seus pecados para obterem a paz e a felicidade. E aqui eu quero deixar claro, meus amados irmãos, a igreja ela não renega, expulsa os pecadores. A igreja quer expulsar de cada um de nós o pecado. Então, meu irmão, você que não entendeu o que de fato aconteceu, né? Por que a comunidade Shalom ela
cancelou o show desse cantor, é porque, meu irmão, aquele cantor não tinha o mesmo pensamento e não seguia a doutrina da igreja. Então, se você não tem um pensamento da doutrina, você não tem um pensamento da Igreja Católica, você não tem um pensamento que a igreja, que o magistério, que os 3 pilares da fé nos ensina, então não tem por que você estar em um show da Igreja Católica. Isso é básico, é um princípio básico. Como é que eu vou cantar, fazer um show dentro da Igreja Católica, sendo que eu não penso como ela, sendo que eu não vivo segundo aquela doutrina e não entendo como é que alguém acha ruim isso? Não, meu irmão, é assim, é um fato. Veja, quando tem festa do mundo, você não vê o pessoal lá chamando o Frei Gilson para cantar. Nem ele vai, porque não é o mesmo pensamento, e nem eles vão chamar, porque o Frei Gilson vai falar a verdade, vai falar sobre conversão, e aí o povo que está lá não quer escutar isso. Então, meu irmão, é básico. Não tem o mesmo pensamento da igreja, a pessoa mesmo deveria colocar a mão na consciência e dizer, já que eu não tenho o mesmo pensamento da igreja, então não tem por que eu estar cantando em um show da Igreja Católica, em um show de uma comunidade tão respeitada e que vive a doutrina de uma forma tão bela. Então, fica aí meu esclarecimento, fica aí a minha palavra sobre esse assunto. Deus abençoe vocês, salve Maria Santíssima. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Lucas de Maria, tá bom? No Instagram. E se inscreve no canal, divulga esse vídeo, vamos juntos evangelizar.